Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Rodrigo, vamos lá. Você me falou um negócio que eu achei muito interessante, que é que existe uma parte do nosso cérebro, né, que ela é ativada quando a gente tem religião, uma espiritualidade, e essa parte ela também é acesa quando a gente tem... Você está com algum efeito alucinógeno de droga, bebida e tal. E uma coisa impede a outra, né? Porque o excesso de bebida te tira um pouco dessa religião e vice-versa. Mas Jesus era um cara que bebia vinhos. Como é que fica essa história? Para ser honesto com você, eu tenho que apresentar duas opiniões aqui. A que eu acredito e a que eu não acredito. Tá. Porque eu não vou insultar a sua inteligência. Há muitos teólogos que, ao lerem a Bíblia, as referências bíblicas ao vinho, entendem que a Bíblia não é contra a bebida alcoólica, que a Bíblia defende a moderação. Outro grupo de teólogos, de exegetas, entende que não, que a Bíblia tolera culturalmente a bebida alcoólica em algumas situações, mas que há uma abstinência à bebida alcoólica. Então a pergunta, para responder a sua pergunta, começa assim: abstinência ou moderação? Eu vou colocar algumas dificuldades que havia na época. O vinho só dá uma vez por ano. No hemisfério norte, é pelo mês de agosto, setembro, é mais setembro, setembro assim, que é o período ali, final do... já entrando no outono, sabe? Quando começa ali a época da maturação eu esqueci no Brasil quando, acho que o Brasil é fevereiro, se não me engano. Que o verão e o inverno. Exatamente. Ali você tem a uva, eles pegam a uva, colhem. E a uva... Hoje você pode guardá-la em câmeras refrigeradores e tudo mais. Na época era barril. Mas naquela... Não, nem barril, naquela época era ânforas mesmo. Ânforas, E o barril já vem depois, o barril de carvalho e tudo. E ela, evidentemente, ela fermenta. Sim. O suco de uva, quanto tempo ele vira suco? Ele vira já... Você botar a uva lá... O mosto vira vinho Isso. rapidamente, depois vira vinagre. Isso. Tá certo? Não dura muito tempo. Então como é que eles iam ter vinho o ano inteiro? Como eu falei, alguns teólogos entendem que a Bíblia diz apenas da moderação. Eu vou dar os argumentos a esse favor, depois vou dar os argumentos ao outro lado, que é o que eu acredito. Os que acreditam que a moderação fala o seguinte: na Bíblia a palavra yain, que é vinho, em hebraico, yain, significa vinho de uma maneira geral. E é vinho, vinho mesmo. Vinho, vinho mesmo. Em grego você tem a palavra oinos para vinho. Beleza. E realmente na Bíblia, quando fala, por exemplo, que Noé bebeu, ele ficou embriagado. Então tinha que ser realmente o vinho fermentado e tudo mais. Fora o fato que eles não tinham como ter suco de uva o ano inteiro, porque a uva fermenta. E acaba a época E acaba a época, exatamente. Então Jesus, quando usou ali, transformar água em vinho, no milagre de Caná da Galileia, foi vinho alcoolizado. E falou, o vinho alegra o coração, tá lá na passagem, um pouco de vinho, aquela coisa toda e tal. Também na Santa Ceia, Jesus usou o pão e o vinho. A própria Igreja Católica assim interpreta, tanto é que o vinho usado na missa é o vinho alcoólico. É o vinho alcoólico. É um suco. Do outro lado, agora, que é o lado que eu defendo, a argumentação é um pouquinho diferente. De fato, a palavra oinos, em grego, ou a palavra ain, significa vinho, mas ela também pode significar suco de uva. Olá. Ela também pode significar suco de uva. Por exemplo, no livro de Isaías fala de dar às crianças de peito vinho. Uma das promessas de Deus, vocês vão poder dar vinho para as crianças de peito. E evidentemente ele não ia falar de vinho alcoolizado para as crianças de vinho, suco de uva. Você tem nos manuscritos do Mar Morto as questões sacerdotais em que você não poderia usar em nenhum elemento do santuário qualquer coisa que tivesse fermentação. O pão não poderia ser fermentado. E o vinho também não poderia ser fermentado.
Entendi o que você está me falando. Quer dizer que parte do que a gente está falando era tudo um suco de uva, exatamente. Talvez. Só o contexto vai dizer. Sim. Há situações que o óleo não era suco de uva, por exemplo, Noé não ficou embriagado com suco de uva. Sim. Tá certo? Mas não necessariamente Jesus está pedindo pra galera beber suco de uva. Exatamente. Beber vinho. Exatamente. E até nos textos de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, tem uma passagem que fala do Ain, que é o vinho, depois muda a palavra para Teirosh. E Teirosh é o vinho não alcoólico. O suco de uva. É o suco de uva, que até hoje usa em hebraico. Teirosh. Eu sei que tu já falou isso, mas então quando ele transforma água em vinho... Na minha opinião, É opinião. mas eu deixando bem claro para vocês tangue. que há... Pois é. tangue. Deixando bem claro para vocês aqui, eu não quis também ser o dono da verdade, que há teólogos que pensam de maneira diferente. Por isso que eu Entendi, mas é apresentei o os dois contexto. na minha opinião, eu não vejo como procedente Jesus transformar a água em vinho alcoólico pelas seguintes razões. Letra A. Se os que advogam a bebida do vinho na Bíblia dizem que a Bíblia prega a moderação, porque essa é a tese, e não a abstinência, raciocina comigo. Todo mundo conhece o milagre de Caná de Galileia. Quem não conhece, galera, eu vou resumir para vocês. Jesus estava numa festa, porque Jesus ia à festa. Jesus não era um camarada... Pau comendo. Feliz ali e tal, a música, tudo feliz, era o casamento e tal, aquela coisa, tudo... Beleza. Aí, chega o mestre e Maria, mãe de Jesus, deveria ser parente dos... Da comissão ali e tal, né? Maria, acabou o vinho e tudo. E isso é uma coisa muito ruim na época. Acabou a fantaúva. Maria, calma, eu vou dar um jeito. Eu vou a Jesus. Jesus, dá um jeito. Não, mãe, mas eles já beberam, eu não posso fazer nada. Dá um jeito, meu filho. Aí Jesus falou assim, então faz o seguinte, encham as talhas de água. E ele transforma a água em vinho. Raciocina comigo. Aquele povo já tinha bebido a festa toda. Uhum. Se Jesus dá mais vinho alcoólico para eles, onde é que está a moderação? Tá passando o limite. Para mim não bate. Se Jesus transformou em vinho mesmo, cadê a moderação que os teólogos falam que era vinho de verdade? Não teve. Tá todo mundo chapadão lá, vou dar mais vinho para vocês ainda melhor ainda. Quer dizer, cadê a moderação? Segundo, na Santa Ceia. Se a Santa Ceia era uma coisa litúrgica, e na liturgia, eu falei dos manuscritos do Mar Morto, o livro de Deuteronômio, você não vai ter nada que é fermentado, nem o pão. Por isso que a hóstia consagrada da Igreja Católica é aquela fininha, aquela folhinha, parecendo ter casquinha de pão, né? Não, de sorvete, né? Aquelas casquinhas sim. Sorvete. Ou quem é protestante também, dependendo da linha religiosa, é o pão sem fermento. Ou mesmo judeu na Páscoa, tem aquele pão sem fermento também, que eles usam ali. Então, por que o vinho teria que ser fermentado? Sim. Agora, historicamente, então eu dei minha interpretação bíblica historicamente, mesmo na cultura fora de Israel, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Okay. Eu vou explicar como é que era o vinho na época. As pessoas bebiam, mas é igual maconha. O pessoal fuma maconha? Fuma. Na USP tem um monte de gente fumando maconha, na Unicamp, muito artista. Na terceira já dorme. Só que ainda não é pela maconha não ser uma coisa liberada, até o pessoal brinca que se fosse boa, seria boa maconha, não maconha, né? Sim. A maconha ainda tá ali, né? Ainda tá na discussão. Maconha, né? Mas como tá em discussão, você não vai fazer um podcast com um cara fumando maconha aqui. Já deu merda, né? O Monark já... Monark já viu, né? Até não tá no Brasil. Ou seja, não é uma coisa que as pessoas usam, mas não é de bom tom. Sim. Concorda comigo? Moralmente falando. O vinho na época, essa é a comparação que eu quero fazer. As pessoas tomavam vinho, mas não era de bom tom. Já saí da Bíblia. Eu estou falando agora em escritos por exemplo, dos estoicos, dos epicureus, História, né? da história do próprio Marco Aurélio, que era imperador de Roma. O vinho fermentado não era. O cara que era dado ao vinho fermentado não era bom. Os próprios mitos de Baco, deus do vinho, os cultos baquianos, por exemplo, embora nós não saibamos ao certo toda a liturgia de Baco era o deus do vinho, Dioniso, de onde vem a palavra bacanal. Sim. O próprio culto a Baco não era um culto que o pessoal batia palma, era um culto assim, que a galera entendia assim... lá, os vinheiros lá. Os vinheiros lá, que não era coisa boa. Então qual que era o fator do vinho? O vinho era o seguinte, ele era tomado misturado com água. Misturado com água. Especialmente porque o vinho era o que garantia algumas coisas para você. Você poder beber
água sem morrer. Por quê? Porque eles já tinham a ideia que a água era contaminada. Exceto uma água que você tirou da fonte, mas a água da casa... Ela já estava cheia de detritos. Em Roma já tinha muita gente morrendo porque tinha muito chumbo, porque muitos câncer morria de câncer. Não tinha filtro. Não tinha isso. A ideia do filtro veio depois. Então a única maneira que você tinha de tomar água na boa era pôr um pouco de vinho, porque o vinho mata toda a bactéria. Eles não tinham ideia da bactéria, mas eles sabiam que o vinho purificava a água. Então era 10% de vinho para 90% de água. Paulo fala para Timóteo, não bebe só água não, toma um pouco de vinho também por causa de suas dores de estômago. Que legal. E até crianças tomavam um vinho feito de uva passa. Quando no Apocalipse, por exemplo, fala das pragas que Deus vai derramar à terra, fala o seguinte, Deus vai lhes dar a beber do vinho da sua ira, preparado sem mistura. Quer dizer, um vinho sem mistura é o vinho alcoolizado. E para quem se dava o vinho alcoolizado? É quem estava sendo castigado. Sim. Você está entendendo? E de tudo isso colocado, então eu já falei das duas interpretações bíblicas, a que eu defendo, a que outros teólogos defendem. Historicamente, como é que o pessoal vinha o vinho. E agora eu vou dar minha última argumentação. Ainda que eu tenha falado uma grande asneira aqui, ainda que um teólogo escreva, não, eu estou falando bobagem, na Bíblia lá, o vinho alegra o coração, é bom beber, blá, 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 blá. Ainda que tudo que eu estou falando aqui é uma grande asneira, Merlin, para não falar palavrão, né? Eu ainda prefiro, respeitando os colegas que bebem, eu prefiro ser abstêmio. E vou dizer a vocês por quais razões. Letra A. Eu dei aula numa faculdade de teologia, não vou falar de qual igreja, de uma igreja protestante, em que eu tive que substituir, e essa igreja protestante advoga a bebida moderada, e eu tive que substituir um professor, um teólogo, porque ele estava com um problema de alcoolismo. Existem pesquisas, eu não tenho a fonte para dar para vocês aqui agora, mas é coisa fácil de achar, porque tem artigos científicos sobre isso, que a maior quantidade de pessoas com problema de coma alcoólico e tratamento de alcoolismo são religiosos, especialmente padres. Olha. Ô, louco. Sabia? Isso é nova, hein, pô? Mas é porque eu não estou aqui com as fontes, mas isso tem documentação, artigos acadêmicos. O maior índice de... Porque você sabe que tem as populações de risco. Por exemplo, maior risco de efizema pulmonar é no fumante. Sim. Tá certo? Não é que quem não é fumante... Cirrose na bebida. Tem cirrose na bebida. Tem cara que não bebe e tem cirrose. Tem cara que não fuma e tem câncer de... Mas o índice maior é naquele. O índice maior de alcoolismo é entre padres, pastores de igrejas que advogam isso aí, são religiosos, tá bom? Eu conversei com um médico uma vez, um cardiologista, falei o seguinte, mas vem cá, muita gente fala que um pouco de vinho todo dia é bom pro coração e tudo mais, então ele falou, Rodrigo, isso é verdade. Mas a Associação de Medicina, de Cardiologia, nunca vai recomendar isso para ninguém. Você não encontra. Tudo. Por quê? Quem garante que você vai beber só uma tacinha? Sim, você vai acabar... As estatísticas dizem que talvez uns 5 a 10% vão conseguir ficar só na tacinha. 90 e tantos por cento vão você abre um precedente para 95 ficar bebendo. Daqui a pouquinho, mas que essa caixa é machorra, você tá entendendo? Que vai acabar acontecendo igual aconteceu lá na Bíblia, lá com o Noé. O Noé. Noé Então, foi esse cara. Exatamente. Eu, particularmente, Rodrigo, respeito a galera que fuma maconha, que bebe, eu discordo, mas respeito profundamente. Sim. Tanto é que se eu não respeitasse, eles não seriam meus amigos. Claro. Mas eu, Rodrigo, particularmente, eu prefiro ter minha mente lúcida. Gente, eu tô casado com uma mulher maravilhosa. Eu quero estar 24 horas por dia lúcido para amar essa mulher. Pra que eu vou ficar doidão? Caralho, que ele ganhou o dia agora. Não, é verdade, eu já não sei. Brigou, claramente brigou. Uma hora e meia Você tá entendendo? Ele usou isso daqui pra conquistar a mulher, mano. Tá entendendo? Esquerdomacho. Esquerdomacho da Bíblia. Então, quer dizer, a minha ideia é, a minha vida é tão boa. Sim. Pra que eu preciso estar fora de sintonia pra curtir? Eu vou te dar a resposta. Porque você não torce pro Botafogo. Exato.